Queridos, esse capítulo do Evangelho de João, ele é grande, ele é extenso, e ele vai trazer para nós três histórias interessantíssimas. O capítulo 6, ele inicia com o famoso milagre muito conhecido, que é quando Jesus multiplica pão e peixe. Inclusive, esse milagre é o único milagre registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, relato que nós estamos lendo aqui. Depois da multiplicação, nós temos uma segunda história, que é quando Jesus, ele anda por entre as águas do mar da Galileia, por sobre as águas. Esse é um milagre registrado em 3 dos 4 evangelhos. Não confunda o milagre de Jesus andar sobre as águas com o milagre de ele acalmar a tempestade, porque as tempestades eram comuns e recorrentes na Galileia. Inclusive, quando ele anda sobre o mar, o tempo está pesado e as águas estão turbulentas. Mas é de material único e exclusivo do Evangelho de João, esse que provavelmente foi o último dos evangelhos a ser escrito, quando Jesus, ele, em Cafarnaum, ele tem um grande sermão na sinagoga de Cafarnaum, onde ele fala uma palavra muito dura, basicamente, de que ele é tudo aquilo que a humanidade precisa. Jesus, ele é o pão, ele é o sangue, ele é o alimento, ele é a carne, que quando desfrutada pelo ser humano, o ser humano é salvo, ele recebe a promessa divina. E o capítulo 6, ele termina com um desfecho também muito peculiar, que é diante da dureza dessa palavra, muitos discípulos e seguidores decidem abandonar Jesus. Mas aí nós temos uma declaração maravilhosa de Pedro, dizendo que eles não iriam para nenhuma outra pessoa, para nenhum outro lugar, a não ser para Cristo, porque Ele era o único que poderia dar palavras de vida eterna. Então, nós vamos ler esse texto, e à medida que formos lendo, vamos extrair os detalhes maravilhosos da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou no nosso ajuntamento dessa noite. Como foi gostoso ler a Bíblia em conjunto, em comunidade, ouvir os nossos irmãos juntamente conosco, em uma só voz, proclamar a palavra do Senhor. Que privilégio é poder cantar uns com os outros louvores que glorificam e honram o Teu nome. É a palavra cantada, é o sermão entoado. Obrigado porque o Senhor também nos permitiu, Senhor, levar a Ti as nossas orações, a nossa súplica, através da intercessão, por nós e por aqueles que nós amamos. E pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então nós temos aí o mar da Galileia com alguns nomes diferentes, dependendo da posição geográfica da onde acontece a história bíblica. E é importante a gente entender, quando João fala que depois dessas coisas, que Jesus, ele já era muito conhecido. Jesus já estava efetuando muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios, de modo que a multidão já estava acompanhando Jesus. Até esse momento aqui, pelo menos no Evangelho de João, Jesus, ele tem um encontro com Nicodemos, ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele cura lá o filho do oficial, ele cura um paralítico,
ele entra já em controvérsias com a comunidade religiosa daquela época. Então Jesus já tem notoriedade, ele já é conhecido na Galileia, no norte da Palestina. As pessoas já estão indo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Esse era o ministério de Jesus. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Vale notar, meus irmãos, que à medida que nós formos olhando esse texto, ele tem muita similaridade com o Êxodo, com a saída do povo de Deus rumo à terra prometida. Alguém já disse que o Novo Testamento é igual ao Antigo Testamento. Ambos são como um mesmo quarto. A diferença é que o Antigo Testamento você está nesse quarto com a luz apagada. Você sabe o que tem, mas você não sabe os detalhes. Você sabe que ali tem uma cama, mas por a luz estar apagada, você não sabe a cor dessa cama. Sabe que tem um travesseiro ali, mas você não sabe a estampa desse travesseiro. Mas o Novo Testamento é esse quarto com a luz acesa, onde você vê o significado de tudo aquilo que foi sombra anteriormente. E existem alguns elementos, não que nós estamos alegorizando o texto, pelo contrário, mas que é interessante. Por exemplo, quando Jesus sobe ao monte, e de fato a Galileia é uma região muito montanhosa, e chama os seus discípulos para estar com ele, nós nos recordamos lá em Êxodo, quando Deus no Sinai chama Moisés, e pede para ele levar, juntamente com ele, os anciãos de todo o povo. A gente vai começar a perceber que existem algumas similaridades. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E esse é um versículo muito importante para a gente entender o contexto maior. Assim como na saída do povo, eles tinham saído para celebrar a Páscoa também. E essa mesma essa mesma narrativa que narra a multiplicação dos pães, lá em Marcos, por exemplo, vai mostrar que Jesus ele queria ter um tempo a sós com os discípulos dele. Mas que Jesus também, vendo essa multidão que o seguia, ele teve grande compaixão e começou a ensinar essa multidão. Não tem esses detalhes aqui na narrativa de João, mas lá em Marcos tem isso escrito. Então Jesus, verso 5, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Lembrando que Filipe era de Betsaida, era justamente a cidade mais próxima da onde o lago da Galileia recebia o nome de lago de Tiberíades. Então talvez Filipe era o discípulo que mais tivesse informações de uma possível solução. Mas o João mesmo aqui, ele vai continuar dizendo que Jesus, verso 6, dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia o que iria acontecer naquela tarde. Em toda a arquitetura divina do plano histórico da redenção, essa história não foi fruto do acaso, mas pelo contrário, já estava programado para que ali Jesus efetuasse um grande sinal. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. E Marcos vai dizer que eles estavam numa região deserta. E 200 denários aqui equivale ao dinheiro acumulado ao longo de 8 meses de um trabalhador comum. Era uma pequena fortuna, até porque diz o texto que eram 5.000 pessoas, mas ali registrados só os homens, sem contar crianças, mulheres. Então muito provavelmente esse número era muito maior. E Filipe diz que ainda que a gente juntasse aqui dinheiro de 8 meses de trabalho, nós não teríamos condições de prover comida para toda essa gente. Inclusive lá em Mateus diz, né, manda esse povo embora. Manda esse povo embora para que eles se virem e eles achem comida em algum lugar.
um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Nós estamos diante de um cenário do absurdo. É muito pior ou mais sério quando você chama alguém para comer na tua casa e você está esperando um X e vem mais 4 pessoas. Você já fica desesperado. Será que vai dar comida para todo mundo? Será que todo mundo vai se alimentar do modo desse? Gente, a gente está numa situação absurda aqui. É mais de 5.000 pessoas para alimentar. E de modo cômico, a única criança ali, um adolescente que tem alguma coisa, ele tem 5 pães e 2 peixes. E ainda nem era o melhor pão, era um pão da comunidade ali trabalhadora de Israel, esse pãozinho de cevada. Era um negócio muito pequeno, simples, singelo. Mas aí Jesus, ele faz um negócio que eu fico imaginando os discípulos olhando. Assim, o que esse homem está pensando? O que ele está pretendendo fazer? Aí Jesus fala assim, mandem que se assentem. E lá em Marcos a gente vai ver que eles se organizaram em grupos de 50 pessoas e 100 pessoas. Mais de 5.000. Gente, tem noção até onde os seus olhos conseguem ver esse número de gente? Lá na Chácara Dona Có tem acampamento de carnaval. Esse último aí a gente teve lá o recorde lá, 600 pessoas, se não me falha agora. É muita gente. Isso não dá talvez nem 10% do tanto de gente que tinha lá. Porque a gente conhece tanto esse texto que a gente passa assim e já ganhou nosso coração. A gente já ouviu tantas pregações sobre ele, tantos estudos. Mas isso daqui talvez é uma coisa mais absurda no cenário, no contexto que a gente tem no Novo Testamento. Uma coisa impossível, totalmente impossível. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Se você é crente há um bom tempo, com certeza você já parou para pensar como foi isso. Como que aconteceu? Depois que Jesus deu graça, eles olharam, o cesto estava cheio. Aí eles começaram traz outro cesto aí, começou a encher. Ou tinha só aqueles ali, e à medida que eles iam pegando, parece que não se esgotava. É uma daquelas perguntas que eu tenho, pelo menos quando chegar no céu. Chega mal um apóstolo lá e fala, viu, mas como é que aconteceu esse negócio mesmo? Mas o que acontece é algo tão extraordinário que as pessoas pegavam tanto quanto queriam. É igual lá em Êxodo capítulo 16, quando cai lá o maná e as cordonizes, e o texto diz que a instrução foi: peguem quanto quiserem, peguem à vontade, se fartem com esse alimento. E aqui eles se fartaram, eles tinham comida à vontade. E ainda continua o texto dizendo que, quanto já estavam satisfeitos, essa grande multidão, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ainda sobrou. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Ainda sobraram 12 cestos, mais do que tinha antes. E é interessante, gente, porque
quando a gente pensa em comida no primeiro século, a gente precisa entender que as pessoas trabalhavam para comer. Grande parte de nós que estamos aqui nessa noite, a gente não trabalha para comer. A gente trabalha para viajar, para trocar de carro, para comprar uma casa, para trocar de roupa, para investir, e bênção. Mas nós estamos falando de uma sociedade que era tão escasso que assim, o dinheiro que eles tinham era para comer, era para isso. E é lógico que isso trouxe uma grande agitação e as pessoas começaram a seguir Jesus mais ainda, porque, descobrimos uma maneira de não ter que trabalhar para comer. Tem um homem aí que multiplica pão e peixe, todos os nossos problemas acabaram. Quando as pessoas viram, verso 14, o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Talvez uma alusão aqui a Elias, quando ele diz para a viúva de Sarepta que não faltaria mais azeite na botija dela. Não de Eliseu que mandou lá a mulher pegar as vasilhas da mulherada, dos vizinhos. Não, a gente está falando de Elias, que era uma referência do Messias que viria. E também de Moisés, porque foi justamente um outro profeta libertador que fez comida cair do céu. Então eles estão dizendo: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo, o Messias, o tão aguardado. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Lembra que nós lemos que a Páscoa estava chegando? Não tinha outra festa em Israel que trazia um espírito mais nacionalista para o judeu, que era um povo que estava sob o Império Romano, do que a Páscoa. A Páscoa era aquilo que trazia gana, força, trepidez para o judeu estar disposto a tirar Roma do poder. O espírito nacionalista do judeu na Páscoa é o que fomentava, porque eles se lembravam que poderosamente Deus havia tirado esse povo da opressão egípcia para adorar rumo à terra prometida. E quando eles estão nas vésperas, estão ali inflamados positivamente pela Páscoa, eles veem um homem fazendo sinais tais como o do último redentor chamado Moisés. Eles falam: é agora que a gente vai fazer desse homem rei. E eles estavam certos na percepção deles, Jesus era o rei, só que eles não entendiam do tipo do reino que Jesus veio trazer na terra. E Jesus, extraordinário, ele sabe que não é assim. Jesus, ele não é tentado pelas vaidades humanas. Jesus, ele não se iludia com a notoriedade entre os homens. E o que Jesus faz? Ele se retira sozinho para o monte, para orar. E Marcos vai nos dizer que Jesus, ele pediu para que os discípulos fossem para o outro lado do lago, e ele ia se despedir ali e depois ter um tempo sozinho. E os discípulos fizeram isso, entraram num barco e partiram para Cafarnaum, a outra margem do mar. E aí então o verso 16, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. O mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. O mar da Galileia, ele era 180 metros abaixo do nível do mar, rodeado por uma cadeia de montanhas, então o fluxo de vento era muito grande, agitava realmente aquelas águas. E os discípulos, eles já tinham remado, navegado uns 5 ou 6 quilômetros. É coisa, hein?
quando de repente eles viram Jesus andando sobre o mar. Mais uma coisa interessante, né? Porque a última vez que alguém tinha passado sobre o mar foi em Êxodo também, quando o povo passou, só que dessa vez o mar a seco. Nos outros evangelhos a gente vai ver que em Mateus e Marcos, que eles assustaram, né? Especialmente Mateus, que achando que era um fantasma. Os discípulos já tinham navegado 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenha medo. Lá em Êxodo capítulo de número 3, a gente vê isso também acontecido, parecido, quando Moisés está diante da sarça. Ele pergunta o nome, né, de Deus, e ele fala: eu sou. Simplesmente, sou eu. Então eles os receberam com alegria. Imagina como foi esse dia, gente. Eles viram multiplicação de pão e peixe, viram Jesus andar sobre as águas. Como que você dorme num dia desse? Você não dorme. Simplesmente você viu as coisas mais extraordinárias. Você começa a ver que Deus está ali, em carne e osso do seu lado, no mesmo barco. E logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, começa uma caça a Jesus. A multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Imagina essa multidão toda navegando no mar da Galileia. Parecia um exército. Vamos atrás desse Jesus, porque hoje a gente não precisa trabalhar, é só chegar nele que vai cair pão, e vai ter pão e peixe de novo. Vamos até ele. E eles vão até Cafarnaum, verso 25, e tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? É uma clara demonstração da empatia interesseira do ser humano. Muitas vezes a nossa empatia, ela quer afagar mais o nosso prestígio do que ser altruísta. A gente fala assim: vamos ter empatia, mas é aquela empatia assim: olha como eu estou sendo visto por todos, como alguém que tem empatia. E aqui numa simples frase: Jesus, estávamos preocupados, como você chegou aqui? Nós não vimos embarcação lá em Tiberíades, a gente ficou preocupado. E aí Jesus dá no meio, Jesus dá na lata deles, e Jesus começa um duro sermão. Ele diz assim, Jesus respondeu: em verdade, ou verdadeiramente, eu lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais que apontam o fato de eu ser o Messias, porque João no final do Evangelho diz que os sinais foram feitos para que as pessoas compreendessem que Jesus é o Filho de Deus. Não foi por isso, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Seus interesseiros, vocês não estão procurando o Messias para que vocês se entreguem a Ele. Vocês querem o que o profeta e o Messias podem dar. Vocês querem pão e peixe. Vocês querem alimentar o estômago de vocês. Vocês querem ser saciados dos próprios interesses de vocês. E aí Jesus começa a dar uma palavra preciosa, que ecoa até os nossos dias: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês,
porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E parece que eles entenderam aquilo que Jesus estava falando com essa palavra, porque eles perguntam, verso 28, que faremos para realizar então as obras de Deus? O que faremos? Ou qual é o trabalho que temos que ter para trabalhar e ter essa comida que não perece? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, simples, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Gente, mais claro que isso é impossível, mas parece que não foi assim. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Gente, é engraçado isso demais, é cômico. Que sinal? Acho que Jesus começou a pensar assim, o que aconteceu ontem? Vocês estavam lá? Vocês se comeram até se fartarem? Vocês estavam lá nos grupinhos de 50 e 100? Comeram pão, comeram peixe até não aguentar mais? Viram que... Vocês querem mais um sinal? E aí eles começam, os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E ainda citaram a Bíblia, a Torá para Jesus. Jesus lhes disse, em verdade, verdadeiramente, lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Não foi Moisés. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Vocês lembram que no capítulo 4 de João tem uma mulher que fala isso? Não com pão, mas com água? Senhor, dá-me sempre dessa água para que eu não tenha que vir aqui mais nesse poço. Agora estão falando de pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. A mesma coisa Jesus respondeu para a mulher. E quem crê em mim, jamais terá sede. Olha como Jesus escancara a palavra diante daquelas pessoas. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Aí Jesus aqui ele vai dar uma aula para a gente de soteriologia, da teologia da salvação. Como disse um certo teólogo, não vou me arriscar a errar o nome dele, eu acho que é um aqui na minha cabeça, mas pode ser outro. Falou assim, você pode até não concordar com a predestinação, o difícil é você tirar ela da Bíblia. Olha o que Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que Jesus está dizendo é, se o Pai não deu, não vai. Só aquele que o Pai dá é que vai até Cristo. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não tem como o salvo eleito perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não depende da gente. É o próprio Cristo que diz que de modo nenhum lançará fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, não dos que por boa obra se achegaram a mim, ou porque tiveram boa consciência e se aproximaram de mim, não, mas simplesmente porque o Pai determinou. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. A promessa é para aqueles a quem o Pai escolheu e deu a Cristo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer. Agora aqui dá para a gente interpretar corretamente, todo aquele que vir, não é todas as pessoas, é todos aqueles a quem o Pai deu. E nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar, igual o Êxodo 16 também, que o povo começou a murmurar.
contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Nós, por acaso, não conhecemos o pai dele e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? A gente sabe a história desse menino, inclusive é estranha a história desse menino. Há um boato aí que a mãe dele diz que foi grávida do Espírito Santo. Ah, sei. Imagina, né? Os fofoqueiros de plantão falando da vida de Maria. E agora ele está falando que ele é o pão que desceu do céu. Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É a terceira vez que Jesus enfatiza o presente da ressurreição, a esperança última e final para aqueles que têm Cristo no coração. Esse é o presente que nós temos em Cristo Jesus. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Isaías 54:13. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Agora o povo começa a ficar achando que Jesus está ensinando canibalismo. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Imagina Jesus apontando para ele. Tenta visualizar Jesus falando e apontando para ele mesmo. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Lembra lá em João 3 que Nicodemos ele faz o mesmo tipo de confusão? Como eu posso tornar no ventre da minha mãe, nascer de novo, sendo já grande, adulto, velho? Não tem como. Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês. Imagina a cabeça deles, né? Mas aqueles que o Pai levou até Jesus, compreenderam a mensagem. E a gente vai ver isso no final. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. De novo Jesus falando isso. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus está dizendo: vocês estão procurando pão e peixe, tem coisa mais importante para vocês. Vocês estão fustigados no olhar de vocês com uma coisa que passa, que supre por horas um reclamar do estômago, mas não serve para nada mais. E está diante de vocês aquele que pode mudar o destino de vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Jesus, imagina ele chamando para ele isso. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Não é nada parecido com maná, é coisa muito melhor, muito diferente. E mesmo assim, eles morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Se tivesse alguém da nossa geração, pegando uma máquina do tempo e voltando lá, poderia levantar a mão e falar assim: pessoal, está claro ou quer que eu desenhe? Entenderam o que Jesus disse? Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Imagina, lotado, abarrotado, gente para fora. Olha que interessante, já caminhando para o final desse texto.
muitos dos seus discípulos, não é a multidão zona, mas aqui está dando a entender que é aquele grupo que seguia Jesus mais de perto, não os 12, mas um outro grupo que acompanhava Jesus. Ouvindo tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? A palavra aqui no original, quando diz duro esse discurso, significa rude, ofensivo. Então, parafraseando o texto, eles disseram: como Jesus foi rude falando essas coisas, como ele foi agressivo, como ele foi deselegante falando essas coisas. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhe: calma, eu posso explicar, não é bem assim como vocês estão entendendo. Porque a gente é assim, né? Às vezes a palavra é dura, ela bate, ao invés de a gente pregar, a gente sacrifica ela falando: não, dá para acomodar a palavra de um jeito que não seja tão rude. Não, Jesus diz: isso escandaliza vocês? Isso faz vocês tropeçarem e abandonarem a jornada? Isso deixa vocês chateadinhos? Faz vocês torcerem o bico e falando: eu não concordo com isso. A gente olha para a Bíblia às vezes e vê algumas coisas e fala: eu não concordo com isso. Tudo é uma questão de interpretação. Está claro o texto. O que acontecerá então quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar que primeiro estava? O que vai ser da esperança de vocês quando vocês me virem subindo e falarem: perdemos, já era? O Espírito é o que vivifica, a carne. E aí Jesus está falando: não estou falando de carne, gente, eu não estou falando de carne material, porque essa carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Está por trás. Apocalipse capítulo 2, quando Cristo manda uma carta para a igreja de Pérgamo, ele fala: darei a vocês o maná escondido. Não é o maná, está por trás. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Ele não está falando isso para ímpio, gente, ele está falando para a gente que seguia ele. É uma mensagem que dói para a gente como igreja, porque infelizmente há descrentes no nosso meio. Gente que vem na igreja há muitos anos, tem a Bíblia na casa, ora, mas tem descrentes em nosso meio. Imagina Jesus falando que dura essa palavra. Ora, Jesus sabia desde o princípio, porque lá em João mesmo vai dizer que Jesus conhecia todas as pessoas, quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai, porque humanamente é loucura. A pessoa que tenta ir para Cristo sem ser levado pelo Pai, chega uma hora que ele não aguenta, chega uma hora que ele não vê razão, coerência, lógica. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, diante desse discurso rude, quando Jesus diz: há incrédulos no meio de vocês. Aí Jesus se vira para o grupo mais íntimo dele, para os 12, eles acharam que iam ficar ilesos, né?
Aí Jesus vira para os 12 e fala assim: viu, não é só para a multidão não, viu? Agora é vai ou racha. E vocês? Será que vocês também querem se retirar? O momento é esse. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Pode ser difícil, pode ser rude, mas onde mais e em quem mais a gente vai achar isso tudo? Em quem mais? Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Aí talvez fale assim, agora Jesus vai ficar sensibilizado, né? Ele fala: mas um de vocês é o diabo. Mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Irmãos, algumas aplicações desse texto para a gente. A primeira delas é que nós precisamos ter cuidado. Cuidado, porque nós podemos estar mais interessados na comida, nós podemos estar mais interessados na política social do Evangelho, conhecido como Evangelho social. O que o cristianismo vai fazer pelo mundo? O que adianta você pregar Evangelho e a pessoa ficar com fome? Mas a gente está mais interessado na política social. A gente pode estar mais interessado nos milagres manipuladores da fé. Nós podemos estar mais interessados em tudo isso do que nas verdades espirituais e em Cristo Jesus. E isso é mais perigoso do que a gente imagina, porque Jesus aqui não está falando para um bando de pagãos, ele está falando por gente que estava esperando o Messias, que começou a seguir ele porque viu sinais, e ele falou: descrentes, vocês estão me seguindo por razões erradas. Cuidado, vigie o seu coração. Eu preciso vigiar o meu coração, para não estar indo atrás de Jesus por interesses escusos errados. Cuidado. Segunda aplicação é que nós precisamos estar prontos. Se o primeiro é um cuidado, aqui nós precisamos estar prontos para abandonar sua própria autoridade, soberania, para dar passos em direção à fé genuína. Não adianta nós rivalizarmos com o senhorio de Cristo, a não ser que eu e você estejamos dispostos a abandonar a nossa própria autoridade, a nossa própria soberania sobre o nosso coração, para seguir os passos de Jesus. Nós não conseguiremos. Por isso que Filipenses capítulo 2, Paulo ele diz que considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Considerou tudo como perda por causa de Cristo. Paulo abandonou sua autoridade pessoal, Paulo abandonou a soberania própria do coração dele, para dar passos em direção à fé genuína. E a fé genuína, ela só acontece quando nós deixamos de lado o nosso eu, para seguir a Cristo. Porque essa pergunta que Jesus diz, ela continua ecoando hoje: vocês também não querem me abandonar? Jesus ele não vai ficar bajulando eu e você. Ele já afirmou aqui várias vezes que é Ele
quem recebeu de Deus autoridade para nos ressuscitar no último dia. Não é Ele que precisa da gente, nós que precisamos desesperadamente dEle. Ele é a única esperança para nós. Mas que para a gente ter Ele, a gente precisa abandonar a nossa própria autoridade, a nossa soberania pessoal. Por isso nós temos que estar prontos para isso. E a terceira é se lembrar da esperança que Jesus nos dá. Lembrar que Jesus é singular, o único autorizado por Deus para nos dar vida eterna. Não é pelas nossas boas obras. As nossas boas obras nós fazemos porque naturalmente temos Cristo em nosso coração. Mas Cristo é o único que tem palavras de vida eterna. Não existe outro caminho para salvar o ser humano a não ser Cristo Jesus. Mas o nosso problema é que às vezes a gente quer Cristo e algo a mais. Eu quero finalizar lendo um relato missionário breve de uma missionária que eu conheci, não conheci pessoalmente, eu conheci o testemunho dela enquanto eu estava em missões ainda, e eu acredito que esse foi o relato que, de tantos que eu ouvi, inclusive hoje no John Knox a gente finalizou a aula de missões, o módulo fazendo uma timeline sobre os grandes missionários da história, e eu não coloquei ela, é a missionária doutora Ellen Roseveare. Ellen Roseveare é uma das mulheres extraordinárias que já passaram por esse mundo, uma médica que foi servir ao Senhor no nordeste do Congo. Inclusive, a Noel Piper, que é a esposa do John Piper, recentemente ela escreveu um livro, pelo menos foi publicado no Brasil, que chama Mulheres Fiéis a um Deus Maravilhoso, que conta o testemunho dela. Vai lá na Betel, compra o livro lá, ó. Depois fala com Israel e com a Cris. A doutora Ellen é natural da Inglaterra, nasceu em 21 de setembro de 1925, na cidade de Haileybury, na Inglaterra. Ela começou a estudar medicina na Universidade de Cambridge, em 1944, aos 19 anos de idade. Ela se tornou missionária em 1953. Com 28 anos de idade, ela chegou ao vilarejo de Mbambi, no nordeste do Congo. Nos primeiros 2 anos em que ela estava no Congo, ela fundou uma escola de treinamento para enfermeiras. Ela treinou mulheres para servir como enfermeiras missionárias, que por sua vez administravam clínicas em diferentes regiões do país. Ela, juntamente com essa equipe, abriu inúmeras clínicas em toda a região nordeste do Congo. Ela transformou um centro abandonado de maternidade hanseníase em Nebobongo em um hospital com 100 leitos, atendendo mães, leprosos e crianças, além de uma escola de treinamento de paramédicos e 48 clínicas rurais numa região em que não havia ajuda médica por cerca de 240 quilômetros em nenhuma direção. Ela e alguns alunos construíram um hospital a partir do chão, do nada, com uma oferta recebida de uma igreja na Inglaterra. Em determinado momento do ministério dela, a guerra civil estourou no Congo, em 1964. Todas as instalações médicas que haviam sido estabelecidas foram destruídas. E Ellen estava entre os 10 missionários protestantes colocados em prisão domiciliar pelas forças rebeldes por várias semanas, após as quais foram transferidos e presos. Ela ficou presa, em cativeiro, refém no Congo. Após uma tentativa de fuga, ela foi arrastada de volta e foi espancada, humilhada e ameaçada. Na noite de 29 de outubro de 1964,
O horror ultrapassou todos os limites e a doutora Ellen, que tinha 39 anos na época, foi brutalmente estuprada. Ela mesma conta, naquela noite terrível, espancada, machucada, aterrorizada e atormentada, indizivelmente sozinha, senti finalmente que Deus havia falhado comigo e me abandonado. Certamente Ele poderia ter entrado mais cedo, certamente as coisas poderiam não ter ido tão longe, se Deus aparecesse. Eu havia alcançado o que parecia ser a profundidade máxima do desespero. Ainda na escuridão, eu ouvi a voz do Senhor. Você me pediu quando se converteu pelo privilégio de ser uma missionária. É isso. Você não quer isso? Ellen, eles não estão atacando você, estão atacando a mim. Apenas estou com você para mostrar ao mundo como são as pessoas sem Cristo. Através da experiência brutal e violenta do estupro, Deus se encontrou comigo. Com os braços estendidos de amor. Foi uma experiência inacreditável. Ele estava tão lá, tão totalmente compreensivo, seu conforto foi tão completo, e de repente eu sabia, realmente sabia que o seu amor era indescritivelmente suficiente. Ele me amava. Em 1965, Ellen e outros foram resgatados, e ela voltou para a Inglaterra. Um ano depois ela estava de volta na África. A igreja de Ellen não quis deixar ela voltar. A organização missionária que ela participava não quis deixá-la voltar. Ela disse: ou vocês me enviam, ou eu saio da missão e vou sozinha. Eles decidiram apoiar. Ela voltou à África para construir um novo hospital, agora com 250 leitos, maternidades, escolas de medicina e outras coisas mais. Ainda houve muitas provações e dificuldades ali, inclusive resistência da missão em enviá-la para o campo. Pouco antes dela morrer, em 2016, ela escreveu algo para os missionários, e a carta diz assim. É uma carta específica para missionários, mas eu acredito que se aplica perfeitamente em nossas vidas. E tem a ver com isso que nós lemos na palavra do Senhor. Irmão, irmã, você não quer Jesus. Você não quer Jesus. Quer Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e o respeito. Quer Jesus e a popularidade. Quer Jesus e a opinião pública. Quer Jesus e os aplausos. Quer Jesus, mas quer também ser o primeiro e o melhor. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, vocês crentes de toda parte, deseja chegar ao fim da vida do ministério, com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotografias e áudios, para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado e insubstituível. Deseja que outros fiquem preocupados sobre como irão continuar sem você. Você deseja cartas quando chegar em casa, dizendo quanto eles são gratos e devem a você, e sem você eles não teriam conseguido. Sim, você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Não, você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus,
ou você perceberá que não o tem. A doutora Ellen, participante dos sofrimentos de Cristo, faleceu em 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos. Desconhecida na terra por muitos durante seus anos como missionária, mas sem dúvida alguma, conhecida no céu por aquele que realmente importa.